Critério Sustentável, o podcast para falarmos tudo sobre gestão pública e sustentabilidade. Olá, eu sou a Kathleen Feitosa Scartesini e esse é o podcast Critério Sustentável, um espaço para discussão sobre práticas e rotinas de sustentabilidade de instituições públicas, privadas e da sociedade civil. E é importante a gente lembrar, nós discutimos sustentabilidade aqui nas suas diversas dimensões. A gente fala de questões sociais, econômicas, ambientais, éticas, tem para todos os gostos. Curta as nossas redes sociais, nós estamos no LinkedIn, no Instagram e no YouTube. GPS, Gestão Pública Sustentável. Esse trabalho é fruto da reunião de servidores públicos que de forma voluntária estão fazendo toda essa ação de sensibilização e, por que não dizer, de capacitação para a disseminação da sustentabilidade. O nosso podcast de hoje tem o apoio de Kiko Scartesini e Omni Produções, que desde já, minha gratidão. Bom, nas nossas redes sociais você vai poder conferir uma série de dicas a respeito de legislação, de atualidades, de normas, enfim. E eu já deixo aqui a nossa última dica, porque eu já estou sabendo de tudo e você precisa ficar sabendo também. O 10º Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário, que é coordenado e patrocinado pelo Superior Tribunal de Justiça. Anota na sua agenda, porque você não pode perder. Dia 29 e 30 de junho, na plataforma do STJ, pelo YouTube. Bom, não vou demorar mais, porque a pessoa que eu tenho para entrevistar hoje aqui é uma querida amiga, uma super profissional. E eu tenho certeza que esse papo vai render pra caramba e vai despertar o que há de melhor em você, gestor público, para poder aplicar rotinas de sustentabilidade e boas práticas no seu dia a dia. Ela é diretora-geral do Senado Federal desde 2015, mestre em comunicação social e graduada em relações públicas pela PUC do Rio Grande do Sul. Especializada em direito legislativo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e doutoranda em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Foi cofundadora da Frente Parlamentar do Programa Antártico Brasileiro, que tem entre seus objetivos incentivar a continuidade das pesquisas realizadas por cientistas brasileiros no continente. Também cofundadora do Grupo Mulheres do Brasil, na seção do Distrito Federal. Foi finalista do Prêmio Viva 2018 e vencedora de 2 edições do Prêmio Opinião Pública. Ufa! Vocês não viram nada da história, da trajetória desta mulher. Querida amiga, eu tenho muito prazer em te receber. Passo a palavra para você se apresentar e dar um oi para todo mundo que está nos ouvindo. Kathleen, querida, você que está conosco, eu quero dizer que é uma alegria enorme estar aqui. A Kathleen é uma pessoa que brilha e essa luz dela contamina todos nós. Eu acho que desde que eu te conheci, eu lembro muito bem, foi num seminário. 2017. Exatamente. Eu disse, gente, eu preciso ser amiga dessa pessoa, porque eu e ela juntas, a gente vai revolucionar o mundo. E eu acho que é um pouco disso que a gente tem tentado fazer no decorrer desses anos, né, Kathleen? É verdade. Ilana, você está dizendo isso, eu estou me lembrando exatamente do momento que eu te vi no palco, né, no seminário, exatamente nesse seminário que eu acabei de comentar, né, o Planejamento Estratégico Sustentável que o STJ fez em parceria com o TCU, né, quando foi publicado um acórdão com foco na sustentabilidade. E você deu um show no palco. E eu olhei para você brilhando, porque a estrela aqui hoje, amiga, é você, não sou eu. E eu fiquei assim pensando, meu Deus do céu, eu preciso ficar amiga dessa pessoa. Então, o que você sentiu, eu senti também. Mas olha só, vamos direto para a nossa conversa. Bom, com mais de 8 anos no Senado Federal, quase 10, eu
tenho certeza que você tem muita história para contar. Mas eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo falando sobre um assunto que a gente tem abordado bastante nas discussões, né, nos grupos de estudo. Aqui nesse podcast também tenho falado muito sobre isso, que é a questão da vulnerabilidade social. O seu trabalho no Senado inspirou o parágrafo 9º do artigo 25 da nova Lei de Licitações, que possibilita ao gestor a inclusão de cotas nos contratos de terceirização para mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar e egressas do sistema penal. Eu queria que você contasse para nós um pouco mais sobre como surgiu essa iniciativa antes de ter qualquer coisa na legislação. Gente, vejam que mulher pioneira, né? Quando não tinha nada, você foi lá, criou e fez. Conta pra gente. Essa é uma história muito bonita, Kathleen. Eu acho que essa é uma história que mostra que tudo que a gente vive nos transforma. Tudo começou com uma ideia de entrar numa campanha junto do governo do Distrito Federal para distribuir bolsas. Bolsas com itens de higiene e que mexessem com a autoestima da mulher. Então, nós recolhemos no Senado bolsas com escova de dente, shampoo, condicionador, batom, brinco, etc. E quando fomos doar para o GDF, não sei porquê, você já viu uma coisa chamada, sexto sentido? Insight que todas nós mulheres temos? Pois foi isso, Kathleen. Eu disse, as bolsas do Senado vão para o abrigo de mulheres. Nunca tinha entrado num abrigo de mulheres na minha vida. Pois bem, as bolsas iam e nós íamos junto entregar as bolsas. Organizamos uma festa, presente para as crianças, para as mulheres. Fomos lá, tudo muito bacana, correndo muito bem, até que chega uma senhora com uma filha de 14 anos. As mulheres, em geral, não gostam de ficar no abrigo, porque no abrigo você não pode ter contato com o mundo exterior, não pode usar celular, não pode usar internet. Só que essa senhora estava mais do que desgostosa, ela estava absolutamente alterada. Ela chegou lá, sem querer chegar, com uma menina de 14 anos, pense isso em 2016. Eu quero voltar para minha casa, lá que eu tenho tudo. A história era o seguinte, era uma senhora que era doméstica, morava no trabalho, e que a filha era, desde os 8 anos, estuprada pelo patrão dela. Ai, Jesus. E chegou um momento que foi feita essa denúncia na escola, então elas foram retiradas, e como elas não tinham onde morar, porque ela morava no trabalho, elas foram para o abrigo. Bom, é óbvio que desde esse momento o clima azedou completamente. Aquele sofrimento assim foi no ar, e eu, sem saber o que fazer, fui conversar com a menina, que na época tinha 14 anos, a idade do meu filho mais velho. Eu tenho 2 filhos, eles têm 10 anos de diferença. O mais velho, na época, tinha 14 e a pequena 4. E eu perguntei para ela, o que você gosta? E a menina de 14 anos disse a boneca que a minha filha brincava. Ou seja, uma criança, uma jovem, uma adolescente que não teve infância, né? E fomos embora. E quando fomos embora, as colegas que foram comigo choravam. E eu só pensava, o que essa experiência vai mudar na minha vida? Eu vivi isso e eu não posso... E eu sou diferente do que quando eu entrei nessa van. E daí veio a ideia de tentar criar essa cota para mulheres vítimas de violência doméstica e invulnerabilidade econômica, para que elas pudessem ter a independência econômica e que isso auxiliasse na saída do ciclo de violência. Claro, gente, não é porque a mulher tem emprego ou tem condições sociais que ela não apanha. Infelizmente, violência doméstica é democrática. Mas é verdade também, Kathleen, de que quem não tem condições econômicas de se sustentar está mais sensível e tem mais dificuldade de sair do ciclo da violência. E é compreensível, porque se você, entre apanhar e botar comida na boca dos seus filhos, você apanha. E o que acontece? A mulher sai do abrigo, passou até 90 dias lá, aprendendo a se reconstruir emocionalmente, entendendo que ela é um ser integral, que tem direito ao respeito, né? E aí, se tem que voltar para o agressor,
a distância. E antes ela apanhava quieta, antes ela apanhava e dizia assim, eu estou apanhando porque o bife queimou, ou porque o volume da TV está muito alto. Aí ela aprende que ela merece respeito e que ninguém merece violência. E aí o agressor volta à situação de violência. Ela reage. E aí a distância entre a mão do agressor e a gaveta das facas da cozinha passa a ser mais curta. E aí a chance do feminicídio aumenta. Então é isso que a independência econômica auxilia. E claro, auxilia a autoestima. A gente sabe que o isolamento é um dos princípios da violência. Isolar a mulher da sociedade para que ela também não possa pedir socorro. Bom, a verdade é que, a partir disso, desde 2016, a mesa diretora do Senado Federal autorizou a criação dessa cota e nós fomos pioneiros buscando construir essa cota. Hoje essa cota já está muito bem construída, né? Temos muitas mulheres conosco, vários órgãos se interessaram por repetir essa iniciativa e isso virou um pouco uma profissão de fé, sabe, Kathleen? Porque eu vejo ainda muitos órgãos que, mesmo com a possibilidade, não aderem a essa ideia. Porque antes da nova lei de licitações, os gestores tinham medo. E nós mandávamos a aprovação da mesa, a regulamentação da advocacia, dizíamos que tínhamos passado pelo Tribunal de Contas com essa cota uma série de vezes, mas mesmo assim eles tinham medo. É o famoso apagão das canetas, né? E eu me recordo muito bem, Ilana, quando você lançou essa iniciativa que muito me emocionou, muito me tocou. E eu fiquei assim, sedenta por informações. E você disse, tem um espaço, está lá no nosso site, cota 2%. Gente, tem tudo. Tem o Código de Cooperação Técnica, tem a análise da assessoria jurídica, tem tudo. Tem o ato da mesa diretora. Quer dizer, estava ali todo o caminho das pedras, mas falta coragem. Falta coragem, motivação, mas sabe o que eu acho que a gente, servidor público, a gente tem que se dar conta? Do poder que nós temos. Gente, nós temos um poder de modificação na estrutura social que, se você, servidor ou servidora pública, ainda não se deu conta, pense e reflita. Né? Porque nós não estamos nos arriscando, o nosso patrimônio. Nós podemos empreender socialmente dentro dos nossos órgãos. E além de tudo isso, né, Kathleen, o órgão público tem que ser exemplo. E eu vou além, sabe, Ilana? Eu penso no papel que o gestor público tem no fomento e na aplicabilidade de políticas públicas sociais. Você, como gestor de contrato, né, que você tem essa possibilidade de fazer, por que não fazer? Né? Então, eu acho que a gente tem aí um universo enorme de possibilidades, né? Principalmente com tantas iniciativas que podem ser vistas como modelo, para que a gente possa avançar nessas temáticas. Outro ponto que eu acho que é interessante explorar, que eu queria pegar uma fala sua, é voltada justamente para essa questão da vulnerabilidade, pelas questões econômicas ou pelas questões sociais. E eu tive um embate esses dias com um colega, justamente porque ele estava dizendo, não, mas a pessoa que está vulnerável economicamente não está vulnerável socialmente. E eu perguntei aqui com os meus botões se a gente estava no mesmo planeta. Eu acho bem ao contrário. Pois é. A gente ainda vê essas coisas esquisitas por aí, né? Bom, eu queria avançar no tema e te perguntar com relação a políticas para mulheres. Eu acho que o Senado tem sido o melhor modelo com relação a iniciativas inovadoras, né? E a gente conversando, você me falou de uma ação muito bacana, que é o Mãe Nutriz. Fala um pouco para a gente sobre isso. Bom, vamos localizar. Quem está mais sensível a trabalhar as questões de mulheres vítimas de violência? Outras mulheres. Com certeza. Então, a gente tem que estimular as mulheres a alçarem postos nas suas instituições. Porque elas têm sororidade, elas têm empatia, porque elas também tiveram um caminho mais difícil, né? E quem sabe,
as armadilhas do caminho, quer ajudar os outros para que não caiam nas mesmas armadilhas. E por isso, para que a gente pudesse ter mais mulheres em postos de chefia e que, ao mesmo tempo, aquelas mulheres que quisessem pudessem ter uma maternidade tranquila, a gente dá às mulheres no Senado, até os 24 meses da criança, a oportunidade de reduzir a sua carga horária para 6 horas, sem a redução de remuneração. E aí tem depoimentos importantes. A primeira coisa que a gente descobriu é o seguinte, é o efeito 120%. A pessoa fica tão grata que a organização está entendendo esse momento da vida dela, que ela quer devolver para a organização em trabalho. Então, apesar de você reduzir a carga horária, não há nenhuma diferença na produtividade. Segundo, ela percebe que a organização é a sua aliada. E se a organização é a sua aliada, ela também vai ser aliada da organização. Kathleen, eu gosto muito de falar de mim, dos meus exemplos. Pois bem, você que nos escuta. Eu falei que eu tenho 2 filhos. Quando a minha pequena nasceu, eu tirei os 6 meses de licença maternidade. Na época não tinha mãe nutriz. 6 meses de licença maternidade, 3 meses de licença capacitação, 2 meses de férias, 15 dias de banco de hora e 15 dias de recesso, que minha filha é de agosto. Eu fiquei 1 ano fora para cuidar da Clara. Se naquele momento o Senado e seus gestores tivessem entendido que eu era uma servidora, que não tinha compromisso com a minha organização, porque naquele momento eu estava priorizando a minha filha, eu não seria diretora-geral há quase 9 anos. Né? Então, esse jogo de compreensão entre a organização e o servidor é importante, porque é um momento que você está mais disponível para dar e dar muito para a organização. Outros momentos, você vai estar mais disponível para outras questões na sua vida. E se isso for equilibrado, o servidor compreender que a organização entende isso, ele fica grato, ele se sente parte. E a produtividade aumenta. Né? Outra coisa importantíssima é que acaba aquela coisa de ser mãe ou ser profissional. Isso já passou há muito tempo. Como se as duas coisas não pudessem nós somos conviver. Tudo isso. Né? E o Mãe Nutriz ajuda. E a terceira coisa que eu gosto de contar para você é que quando a gente criou Mãe Nutriz, o pessoal queria botar a imagem, uma mulher amamentando. E eu disse, não. Eu amamentei durante 6 anos na minha vida. 2 anos e meio mais velho, 3 anos e meio mais novo. Agora, as mães que mais precisam de tempo com seus filhos são aquelas que não têm a oportunidade de amamentar. Porque a gente sabe que a amamentação por si só cria um vínculo. Com certeza. Então, o Mãe Nutriz não é porque você precisa amamentar. O Mãe Nutriz é porque você precisa criar o vínculo com aquele ser humano maravilhoso que está chegando neste mundo, né? E que é a partir dos pais que ele vai começar a ter as suas primeiras referências. E se a gente quer um mundo de paz, Kathleen, se a gente quer um mundo melhor, é a partir da primeira infância que a gente faz isso. Que bacana essa visão. A gente vê muitas campanhas de comunicação que ainda não conseguiram, talvez, absorver, né, todos esses conceitos de uma visão tão sistêmica e tão transversal, tão profunda como você acabou de mostrar agora. Né? Onde a gente coloca sempre a mulher numa situação de fragilidade e não consegue perceber que há algo muito mais, né, por detrás dessas questões. Tem outras ações também que o Senado tem se destacado, por exemplo, com relação à equidade. Fala mais um pouco sobre isso para a gente. Bom, o que nós temos no Senado é buscado trabalhar todos os âmbitos que podem tornar o Senado um lugar melhor para os seus servidores. E a gente sabe que é uma série de maiorias minorizadas. Então, a gente tem trabalhos com mulheres vítimas de violência, como a gente já falou, vinculados à maternidade, o estímulo às mulheres em cargos de chefia e direção, mas também trabalhamos os homens. Porque é bem verdade que talvez a nossa geração, Kathleen, seja ainda uma geração em transição, que saiu de um modelo extremamente machista e tem que se dar conta e se desenvolver num mundo, graças a Deus, não vou dizer num mundo feminista, porque não é, mas um pouco menos machista.
Então, há também um sofrimento para os homens. E por isso nós temos no Senado um grupo de afinidades e masculinidades, que é o espaço também desse homem se haver com a sua masculinidade, com a relação com seus filhos, né? Com a relação com as suas colegas. É incrível, mas ainda tem homens que, na verdade, não aceitam ser chefiados por mulheres. Eu nunca me esqueço, uma vez eu numa reunião, já diretora-geral, um colega diretor de uma área subordinado a mim, no meio da reunião ele para e diz assim, que bonito o seu sapato. Aí eu olhei para ele e disse, a reunião é em cima da mesa, não embaixo. Uau! No final, eu chamei e disse, amigo, eu vi que você está tentando me objetificar porque eu sou mulher. Então, eu vou te dizer uma coisa, eu sou sua chefe. Eu não vou sair do posto que eu tô. Então, se você está incomodado, saia você. Porque a sua chefe vai continuar sendo uma mulher. A verdade é que ele estava incomodado. E ele saiu. E a gente percebe isso nas ações, a gente percebe isso quando uma mulher está expondo, né, um trabalho e é interrompida abruptamente por um homem, né, como se não houvesse respeito ou espaço de fala. Você falou bem, Ilana, a gente está num período de transição. A gente ainda encontra gestores que, por exemplo, não conseguem perceber a importância do estabelecimento da cota que a gente estava falando há pouco, né? Que não consegue perceber o quanto é essencial para uma organização você ter um equilíbrio entre homens e mulheres, inclusive nos contratos de terceirização, e eu tenho batido muito nessa tecla, pessoal, porque para um pouco para pensar, faz um levantamento na sua organização. Eu tenho certeza que o Senado já deve ter feito, porque está à frente de muitos órgãos. Qual o percentual de homens e mulheres que você tem no seu órgão com relação aos contratos terceirizados? Eu estou falando aqui de cooperagem, assessorista em órgão que ainda tem, vigilância, brigadista, enfim, helpdesk. Qual o percentual de homens, qual o percentual de mulheres? É gritante. Tem contratos que são eminentemente masculinos. E o Senado deve também... E outros, por exemplo, cooperagem é eminentemente feminino. Por quê? Porque é aquilo que a sociedade disse que é o papel da mulher, servir. Né? Agora, não é só entre o masculino e o feminino. Faça o famoso teste do pescoço na sua organização. Quantos negros você enxerga na sua sala? Quantos homens e mulheres negras estão no board da sua organização? Famoso teste do pescoço. E sabe o que é, Kathleen? O serviço público é para todos e para todas. E se ele é para todos e para todas, tem que ter representação de todo tipo de cidadão e cidadã brasileira. Gênero e raça. Gênero, raça, orientação sexual, Exatamente. idade. Boa! A gente vai chegar lá. Gente, tem tanta pergunta que eu não sei o que eu vou fazer com tanto assunto que a gente ainda tem que falar. Bom, aproveitando esse assunto que a gente está falando, dentro da diversidade, o Senado tem trabalhado algumas pautas que eu não vejo serem trabalhadas por aí. E a gordofobia é um desses assuntos. Eu queria que você falasse mais sobre isso, como é que vocês estão abordando a questão, se houve preconceito para trabalhar essa temática. Não houve preconceito, foi muito bem aceita essa temática. Eu me surpreendi, porque eu achei que havia uma certa ridicularização, né? Como se dissesse, o Senado não tem nada mais importante do que pensar. Mas, de novo, a gente sabe que existe uma ditadura de um certo tipo de corpo e existe a dificuldade de aceitação das próprias pessoas que querem, né, repetir aquele padrão. E, de novo, Kathleen, quanto tempo a gente passa no trabalho da gente? A maior parte do nosso dia. A gente não pode ser feliz em gavetinhas, gente. Não é assim, eu sou feliz em casa, entrei no carro, fechei a gavetinha, vou abrir a gavetinha do trabalho e vou ser infeliz. Então, as pessoas têm que ser aceitas como elas são, em qualquer lugar e no trabalho também.
E é muito interessante que isso nos levou a um trabalho de nutrição, de alimentação saudável, de exercício físico. Ou seja, através da gordofobia, a gente não trabalhou emagrecimento, a gente trabalhou saúde. E isso interessa a organização. Ou você gosta que todo mundo saia de atestado? Claro que não. Então, saúde interessa a organização, aceitação interessa a organização. E isso faz o quê? Faz um corpo de servidores e servidoras mais felizes. E quem é feliz produz melhor, é claro. Você está falando de qualidade de vida no ambiente de trabalho, né? E se a gente for parar para pensar, pessoal, quanto custa para um órgão público as pessoas, a quantidade de dias que um servidor perde, né, com atestado, meu Deus, a gente precisa quantificar isso para avaliar o quanto é importante a gente estabelecer políticas como essa. Eu vou aproveitar para te cutucar. Tem também, vocês já conseguiram estabelecer alguma política voltada para egressos do sistema penal, como prevê o próprio artigo 25, parágrafo 9º, inciso 2? Nunca tivemos. Nunca tivemos no Senado, nunca sequer foi debatido, né? O que nós já estamos começando a debater, estamos tentando buscar uma solução, é quando a gente trabalha com jovem aprendiz, trazer a possibilidade dos jovens aprendizes que estão abrigados, né? Ou que estão em instituições, o que a gente costumava chamar antigamente de orfanato, né? Então, para este público, nós estamos estudando. E aí, sabe o que a gente cai, Kathleen? E por isso, deixa eu dizer, gente, por isso que esse trabalho que a Kathleen faz é tão importante. Eu não vou rascar seda, mas é o seguinte: toda organização pública tem que fazer isso. Porque, de um lado, a gente pode abraçar as crianças institucionalizadas. E uma outra organização pode abraçar os egressos, né? Porque aí a gente consegue dividir essa enorme possibilidade que a gente tem de inserção social. Porque a inserção social se dá através do mundo do trabalho. Com certeza. E não são só essas classes vulneráveis, né? O CNJ aprovou uma norma agora, Ilana, abraçando também mulheres em situação de refúgio, imigrantes, população, mulheres indígenas, quilombolas, campesinas, mulheres em situação de rua. Então, pessoal, o leque é enorme, né? Acho que se todo mundo fizer a sua parte, você bem disse, a gente consegue deixar uma sementinha, né, do bem. Bom, vou partir para outra temática dentro ainda da pauta do respeito e da solidariedade. Você me falou muito de uma ação que gera muito engajamento e que eu fiquei realmente muito curiosa para saber mais detalhes, que é a Liga do Bem. Fala mais. A Liga do Bem é um trabalho voluntário que como é que apareceu nas nossas vidas no Senado? A gente tem um programa chamado Manhã de Ideias. Desde que eu virei diretora-geral, desde 2015, uma segunda-feira por mês, durante a manhã, eu recebo qualquer pessoa. Estagiário, menor aprendiz, efetivo, comissionado, terceirizado. Claro, tem uma agenda. A ideia é sua, não precisa passar pelo seu chefe, por ninguém. Você chega lá e dá uma ideia. E estou eu e meus 2 adjuntos. E um dia um colega chegou e disse assim: eu acho que o Senado tem que criar um grupo de trabalho voluntário. E eu disse: eu acho uma boa ideia. Eis que assim surgiu a Liga do Bem. Todos esses anos depois, a Liga do Bem é um sucesso esplendoroso em todos os aspectos. Primeiro, nas pesquisas de clima organizacional, mesmo as pessoas que não fazem parte da Liga se sentem melhor em uma organização que tem um trabalho voluntário. Mesmo quem não participa, ele já gosta mais da organização porque ela tem. Segundo, o trabalho voluntário é uma oportunidade que o Senado dá a todos e todas. Primeiro, os servidores e servidoras aposentados que passaram 30, 35, 40 anos no Senado têm na Liga do Bem uma oportunidade de continuar contribuindo, continuar indo no Senado. Segundo, qualquer que seja o vínculo, todo mundo pode auxiliar. Vou lhe dar um exemplo. Quando teve o acidente em Petrópolis,
a Liga recolheu 30 toneladas. Mas não é só que ela recolheu. Ela conseguiu 2 caminhões. E nós fomos dirigindo até o Rio de Janeiro para ver a realidade lá. A Liga, nós temos terceirizados, né? Que doam. Nós temos o Brechó do Bem. O que é o Brechó do Bem? É um brechó que todo mundo leva as suas roupas. Os terceirizados podem comprar lá roupas. O brechó tem ficado tão bom que agora os servidores efetivos também estão comprando lá. Descobri isso outro dia. Mas não é só isso. O Brechó do Bem foi uma extensão da cota, porque chegou uma hora que as vagas que a gente tinha no Senado, que são quase 60, já estavam ocupadas. E eu continuava recebendo demanda de mulheres vítimas de violência. Então, no Brechó do Bem, elas têm direito, durante 6 meses, de levar kits de roupas. A gente dá, inclusive, as araras feitas de caixas de madeira produzidas por um terceirizado, que com pallets faz araras. Né? Uau. E elas são acompanhadas durante 6 meses para conseguir a sua independência financeira. Então, ela tem um kit de roupas que ela retira do brechó, faz um mini brechó na sua casa e durante 6 meses ela é acompanhada para alavancar a sua independência financeira. Então, você está incentivando o empreendedorismo social. Lá na Liga do Bem. Além disso, a gente recolhe caixas de leite. E, às vezes, o terceirizado, ele pode não ter pode ter uma condição social mais sensível, mas no seu contraturno ele está lá auxiliando com as caixas de leite para a gente fazer paredes para as casas mais vulneráveis ou para a gente fazer isolamento térmico nessa época do frio para a população de rua. Ou ela pode cozinhar os sopões que a gente distribui. E mais do que isso, outro dia na Liga do Bem, olha, Kathleen, eu fundei a Liga, é claro, é da minha gestão, mas a gente fez 2 oficinas de automaquiagem para mulheres cegas. Eu vou te dizer, foi uma sensação de poder ensinar e ver como elas percebem a beleza. E elas percebem, elas se maquiam e elas se sentem. E um outro trabalho sensacional, inovador da Liga, a gente trabalhou com os adultos e adultas da Pestalozzi, ensinando, sabe o que para eles? Cidadania. Eles fizeram o tour do Senado, depois ensinaram como é que era um projeto de lei, como era apresentar uma ideia. Um grupo de pessoas completamente excluído e que ninguém nunca explicou o que é o poder legislativo, ou como é que se estrutura, ou como é que se faz uma lei que atinja eles também. Então, isso é trazer cidadania para todo mundo. A Liga do Bem é uma das melhores coisas que o Senado já fez. Interna, externamente, para o bem da sociedade e, vou te dizer mais, para o bem da imagem do Senado. Outro dia, estávamos, nós, a Liga do Bem, de manhã, ao meio-dia e de noite na TV Globo. E isso constrói uma imagem positiva do Senado, porque nós sabemos que muitas vezes os órgãos públicos não têm imagens positivas. E iniciativas assim mostram que nós podemos, por meio da gestão, mas também por meio do trabalho voluntário. E mais, se a sua organização aí quer ter uma Liga do Bem, nos procure no Instagram, que a gente vai ter maior felicidade em mostrar como a gente fez. Não há fórmula, mas há uma experiência e a experiência pode ajudar. É o papel do benchmarking, né? Da gente trocar ideia, aprender com o exemplo do outro. Não tem nada mais precioso do que a gente se espelhar no bom modelo. E o Senado é um bom modelo. Gente, eu estou super emocionada de ouvir esse seu depoimento, porque eu vejo, Ilana, nessa sua experiência, que não se trata apenas de uma atividade voluntária que está proporcionando, talvez, uma atividade assistencialista. Não é isso. Você está gerando engajamento, você está trazendo qualidade de vida, porque isso também é qualidade de vida no ambiente de trabalho, a partir do momento que o servidor se sente abraçado pela instituição. A gente tem orgulho de trabalhar numa instituição que se importa com o próximo, porque se importa com o próximo, se importa comigo. Eu acho que é por aí. Bom, mas eu já ouvi falar também que vocês têm uma ação voltada para mulheres na idade da loba. Ou seja, na minha idade. Nossa! A minha
sua. Conta mais, mulheres de 50. Pois o pessoal dizia, eu fiz 50 anos alguns meses atrás, né? Então a gente começou a trabalhar mulheres 50 a mais, porque eu cheguei nos 50. Bom, gente, a reforma da Previdência... Não parece, tá? Amém. A reforma da Previdência faz com que a gente passe, né? Fique no trabalho, no nosso órgão, por mais tempo, com mais idade. A gente se aposenta mais tarde. E a gente sabe que a menopausa é uma chuva, né, de modificação hormonal. E isso tem um impacto, desde o sono da mulher, até a sua pele, até a sua estrutura emocional. Né? A gente está passando, quando entra na menopausa, numa fase em que algo que durante muito tempo foi o que a sociedade mais priorizou na mulher, que foi a capacidade reprodutiva, começa a se esgotar. Né? Então, como a gente tem que trabalhar isso numa organização, nesse grupo de mulheres? E claro que a organização tem que se preocupar com isso. Né? Não só passar informação para a mulher, mas também para as pessoas que estão em volta, também para o ambiente de trabalho. Né? Porque, de novo, a gente passa muito tempo no trabalho, a gente tem que ser acolhido no trabalho, e essa é uma modificação importante. Talvez... Tomara que muito em breve a gente também possa ter um trabalho da andropausa, porque esse é algo que o homem prefere esquecer, né? O homem ainda não assume que ele também passa por um processo assim, né? Mas a menopausa é algo muito presente na vida de todas as mulheres quando chegam aos 50 anos, nessa faixa etária. E o Senado também se preocupa com isso. O que a gente quer, na verdade, Kathleen, é poder apoiar os nossos servidores e as nossas servidoras, né, para que eles possam desempenhar da melhor forma possível, né, o seu trabalho, porque é isso que nos importa como servidores públicos, é trabalhar para a sociedade, estarmos saudáveis física e mentalmente. E, às vezes, o mentalmente é realmente muito impactante, né? Então, é importante que a gente possa olhar para todo esse leque, compreender esse leque de pessoas e a aceitação, e a gente não falou ainda, mas, por exemplo, nós temos no Senado já colegas transgêneros, e o depoimento de aceitação que eles dão e como foi importante ser aceito pelo seu órgão, é um depoimento maravilhoso, porque ele diz, aqui eu sou aceito do jeito que eu sou. Né? E isso me dá segurança, isso me dá tranquilidade. Né? Porque às vezes a família que aceita, e que é ótimo que aceite, é um ambiente protegido, mas uma organização é muito menos protegido. E se aqui eu sou aceito, significa que eu também posso ser aceito lá fora e no mundo da forma como eu me sinto melhor. É uma casa cidadã, né, Ilana? Eu tenho visto em alguns locais, isso a gente não tinha conversado, mas acho que é importante, dentro dessa temática que você acabou de tocar, a questão também em concursos públicos, né? Cotas específicas, por exemplo, para transgêneros, que a gente sabe, estudos, e aqui deixo registrado o estudo da Bruna Benevides, com o dossiê sobre questões transexuais. Uma pessoa transexual não tem uma expectativa de vida superior a 35 anos. Que é um absurdo, né? Ou seja, se eu ou você estivéssemos nessa condição, não estaríamos aqui. Né? Então, a gente tem que realmente fomentar, dentro do nosso escopo de atuação, essas possibilidades. Concurso, Kathleen, é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Né? Tudo bem que concurso público é uma forma menos injusta, mas ela é uma forma que ela reflete todo tipo de preconceito social. E, veja, o trabalho da mulher na sociedade já é aceito. Agora, peguem concursos públicos de alto nível, mais competitivos. As mulheres são uma imensa minoria. Por quê? Porque para esse concurso, a carga de trabalho da mulher, extra mercado de trabalho, começa a pesar. Se você vê as mulheres que passam no concurso ou não têm filhos ou ainda são muito jovens, porque aquela mulher que tem filho não consegue sentar lá para estudar para um concurso muito difícil. Agora mesmo o Senado terminou um concurso e nós vamos continuar em 1/3, 2/3.
E, às vezes, em algumas áreas, inclusive na área da polícia, do Senado, os primeiros colocados são mulheres, mas são minoria no total. Né? Então, eu acho que eu sou favorável à política de cotas, porque eu acho que é uma resposta que a gente tem que dar para uma situação social ainda não vencida pela sociedade. E isso inclui mulheres. Agora, se inclui mulheres, você imagina transgêneros. Temos muito que evoluir, né, minha amiga? A gente vai chegar lá. Bom, dentro desse universo conservador da gestão pública, acho que algo bastante feliz que a SEGES nos trouxe, enfim, a nova lei de licitação nos trouxe. Eu digo SEGES porque a gente sabe do papel da SEGES, né, na formulação de todos esses normativos que tratam de licitação e trazem uma mudança de paradigma para o nosso dia a dia, gestor público. A inovação é algo que veio com muita força. Basta a gente olhar para o artigo 11, né, inciso 4 da nova lei de licitação, onde a gente vê a questão da inovação, do desenvolvimento nacional sustentável, de forma conjunta, atrelada, grudada. Eu digo que são duas palavrinhas que elas não podem se desgrudar uma da outra, né, porque inovação, ela no seu próprio conceito, tá a palavra da sustentabilidade, porque traz uma nova atitude. Como é que o Senado está tratando dessas questões? Você já está me falando de um monte de inovações pelo lado social. A inovação nas organizações, né? O empreendedorismo e o intraempreendedorismo, o empreendedorismo corporativo sempre existiram. Quando eu comecei a estudar esse tema, que é o tema do meu doutorado, eu peguei lá uma inovação de 1998, olha quanto tempo, lá do Pará, quando eles fizeram pela primeira vez uma central, né, que recebia denúncias de necessidade policial, de bombeiros, Detran, para otimizar os recursos. Aí, quando eu falo disso, 1998, e eu falo do PIX, quer dizer, o que é o mundo da gente sem o PIX? E o que não é o PIX, senão uma inovação do que a gente chama de inovação disruptiva, né? Que inclui pessoas naquele mercado. Essa é a característica da inovação disruptiva, é quando ela inclui um público que ainda não está lá, né? Ou seja, a inovação sempre existiu. Agora, a gente tem que estimular isso. Isso se estimula com cultura organizacional, com fazer gerencial e com liderança. São os 3 pilares para estimular o intraempreendedorismo. Isso significa dizer criatividade, aceitação do erro, isso é muito importante, porque a área pública às vezes é muito punitivista, né? Aceitação do erro, entender o erro como experiência, horizontalização das nossas organizações, estímulo ao diálogo entre as várias áreas, estímulo à escuta, porque às vezes a melhor inovação vem do chão de fábrica, sabe, Kathleen? Porque quem está muito lá em cima não consegue mais enxergar o chão de fábrica, né? Então, inovação é um conceito que tem que estar aberto, é um conceito que tem que estar no ar que todos respiram na organização. Inclusive, quando no Senado o pessoal quis criar uma área de inovação, né, eu no começo fui contra, porque eu dizia, eu não quero que a inovação seja numa área. Eu quero que ela esteja em todos os lugares. Mas sim, aquela sala bacana, colorida, cheia de post-it, que você senta no puff, ela às vezes te inspira mais, né, do que o lugar quadradinho lá que a gente está acostumado. Mas eu não acho que a inovação tem que ser de um grupo de inovadores ou de um grupo de iluminados. E todos podem inovar. Vou te contar uma experiência que eu tive semana passada impressionante. Eu estava indo dar uma palestra sobre inovação no curso de formação de gestores do Senado. E quando eu parei o carro, eu olhei para o lado, tinha um senhor da limpeza, o nome dele é Antônio. Ele até gravou um vídeo para mim. Seu Antônio estava varrendo as folhas que tinham caído, né? Só que seu Antônio não estava usando uma vassoura para varrer as folhas. Seu Antônio estava usando uma folha de palmeira. Porque é claro que pela extensão da folha de palmeira, ela funciona como 10 ou 15
vassouras, uma ao lado da outra. Então, o seu Antônio, que é um servidor da limpeza do Senado, olhou a folha de palmeira caída no chão em um determinado momento e se deu conta que aquilo poderia facilitar o seu trabalho. Qual foi o custo disso? Nenhum, porque era uma folha de palmeira. Isso é inovação em todos os lugares. E assim, caiu do céu a história. Porque eu parei o carro, eu vi seu Antônio varrendo com a folha de palmeira. Cheguei para ele e disse, posso tirar uma foto do senhor? Ele disse, pode. Eu disse, qual o seu nome? Ele disse, Antônio. Eu disse, o senhor trabalha aqui há muito tempo? Ele disse, 12 anos. Eu disse, bom. E como é que o senhor teve a ideia? Ele disse, porque eu vi a folha de palmeira caída no chão e pensei que os sulcos da palmeira eram cerdas de vassoura, só que como ela era muito grande, ia ser muito mais rápido para eu varrer. Veja como a inovação está em todos os lugares. E é esse estímulo que a gente tem que dar. Aí eu tirei uma foto do seu Antônio, pedi autorização dele, postei. São Antônio ficou felicíssimo. Agora todo mundo já quer ir atrás das folhas de palmeira para varrer, entendeu? E assim seu Antônio se sentiu valorizado. E ele não ganhou dinheiro por essa ideia, mas ele se sentiu valorizado porque ele foi reconhecido. E veja, pessoal, que interessante. Eu digo veja porque a gente também está fazendo aqui um videocast, né? Como a inovação está ligada à sustentabilidade. A folha da palmeira caiu sozinha lá. Caiu sozinha, não custou nada, né? Ele conseguiu ser mais eficiente. Então, a gente está falando de todos os princípios, talvez, né, que a gente quer de um bom serviço, né? O que é muito interessante. Bom, a gente já está com um tempão de conversa, já mais de 40 minutos, eu acredito, e é uma pena a gente finalizar, mas eu queria terminar essa entrevista pedindo para você compartilhar conosco como foi, como gestora, administrar uma crise como 8 de janeiro. Bom, 8 de janeiro é um dia que vai ficar na história de todos nós, mas na minha, muito marcada. Primeiro eu estava de férias no Nordeste, numa praia maravilhosa, em São Miguel dos Milagres, e de repente saio correndo, vou até o aeroporto, pego um voo e chego aqui no próprio dia 8 de janeiro, em Brasília, e vejo tudo destruído. Né? Eu acho que meu primeiro sentimento, Kathleen, não foi tristeza, nem revolta. O meu primeiro sentimento foi urgência, que era, agora o que eu faço para botar isso aqui de volta de pé? E como eu fui a primeira gestora do Senado a chegar lá, eu estava sozinha naquele mar de vidro, de água, um pouco de urina, sujeira, terra, tudo espalhado, quebrado. E eu só pensava assim, a minha responsabilidade é botar isso aqui de pé, né? E, claro, quando eu cheguei em Brasília, a intervenção já tinha acontecido na segurança pública e tinha que ser votado. E eu só pensava assim, como é que a gente vai votar isso no plenário? Porque o que quiseram foi impedir a democracia, nos impedir de votar. E nós temos que voltar a votar, e tem que ser de dentro do plenário. E o plenário tinha sido invadido, né? O plenário do Senado foi invadido. Então, primeiro era o senso de urgência e de responsabilidade. Lá pela terça-feira, né, quando a coisa já estava, pelo menos já não tinha mais vidro no chão, me bateu uma tristeza. Era como se tivessem entrado na minha casa e quebrado tudo. E eu acho que o Senado, em boa medida, é a minha casa, né? E eles tinham quebrado tudo e aí me deu uma tristeza. Aí me deu uma baixa, assim, porque no primeiro momento era muita adrenalina, muito o que fazer. E aí eu achei bacana e eu tenho aqui que realmente agradecer a todos os meus colegas, porque foi a turma todinha pegando junto. E é incrível que hoje nem parece que aconteceu, né? Mas veja, nós vamos deixar isso na história, viu, gente? Nós estamos com um projeto com Vicky Muniz, para partir do rescaldo e dos destroços de 8 de janeiro fazer uma obra de arte. Já está tudo lá no Rio com o Vicky. Espero que esse ano a gente inaugure ainda, né? Mas está tudo de pé, como era absolutamente antes. Cara,
tapete trocado, o que foi pichado já está pintado, vidros recolocados, tudo recuperado. Mas tem que ficar uma lembrança, a gente não pode esquecer de 8 de janeiro. Foi uma experiência extremamente desafiadora, como foi a pandemia, como foi ser diretora-geral no impeachment, né? Eu só espero que eu não tenha mais nenhuma surpresa, entendeu? Porque quando eu achei que eu já tinha vivido tudo, veio 8 de janeiro. Acho importante contextualizar essa pergunta que eu acabei de te fazer, né, que a gente estava falando tanto de questões relativas à equidade, à igualdade, enfim, questões sociais, porque em vários momentos da nossa fala, a gente falou de qualidade de vida no ambiente de trabalho, a gente falou de pertencimento e engajamento. E o seu depoimento agora, né, respondendo a essa minha pergunta relacionada ao 8 de janeiro, demonstra justamente isso. O Senado não é uma casa pequena, são quantos mil servidores? Bom, nós temos ao todo, entre todos os vínculos efetivos, comissionados, terceirizados, estagiários, menores aprendizes e senadores, quase 10 mil. Não é fácil, né, você despertar a todos esses sentimentos que a gente acabou de discutir, de se emocionar, né, com simples ações. São ações pensadas junto, tenho certeza, com um grupo de gestores maravilhosos e sou grata a você como servidora pública, de ter você como colega e ver você agradecendo a todo o seu corpo de funcionários por todo esse engajamento, porque tenho certeza que é em razão de todas essas ações que você conseguiu mobilizar o seu corpo funcional num momento de crise como esse. Não foi a primeira vez, né? A verdade é que na pandemia o Senado foi o primeiro parlamento de todo mundo a entrar no sistema remoto, né? Para você ter uma ideia, o Reino Unido levou 9 meses para voltar a deliberar. O Senado levou 4 dias e foi o primeiro parlamento de todo mundo. Então, o que eu percebo é que com o tempo nós nos sentimos parte de uma comunidade. E é esse o termo que eu gosto de usar. A pandemia, toda vez que algum colega, a gente perdeu 3 senadores, né, ativo ou aposentado, falecia, a comunidade sofria. Porque nós somos uma comunidade. Nessas horas de crise, a comunidade se une, né? Porque nós sabemos que nós estamos juntos e todos nós sabemos que nós estamos juntos. Desde o seu Antônio, que teve a ideia genial de pegar a folha de palmeira para varrer, até o presidente do Senado, que quando a Liga do Bem levou os donativos para Petrópolis, votou um voto de aplauso para a Liga do Bem. Né? Então, assim, isso nos faz uma comunidade. E numa comunidade nós nos importamos. Nós nos importamos um com os outros e nós nos importamos com o nosso espaço de trabalho, que é o Senado. Então, eu acho que eu tenho um privilégio de ser diretora-geral de um órgão que eu sei que eu posso contar com todos os meus colegas e com as minhas colegas. Que bacana, minha amiga. Eu espero que esse nosso bate-papo inspire muitos gestores pelo nosso país a fazer cada vez mais e melhor. Eu passo a palavra para você para os seus agradecimentos finais. Bom, eu quero agradecer aqui a você por essa oportunidade, quero agradecer ao Kiko pela parte técnica que nos permite estar aqui falando entre nós e com todos que estão conosco. E quero agradecer, Kathleen, pela tua iniciativa e pelo teu inconformismo. Acho que teu inconformismo é o que nos dá a oportunidade de trocar ideias, de saber que a gente tem um passo a mais. Eu acho que são os inconformados que fazem uma sociedade melhor. Minha amiga, a gente tem um grande desafio pela frente. Eu te agradeço, gratidão por você estar aqui, sincera, do fundo do meu coração. Espero que a gente ainda possa fazer muitos projetos juntas, uma se inspirando na outra. Olha, acho que eu vou copiar muito mais você, entendeu? Não é nenhum tipo de competição, pessoal, mas a gente troca muita figurinha. E vem você trocar figurinha com a gente também. Então, espero que você tenha gostado dessa entrevista. Amiga, muito obrigada. E
Até a próxima, até o próximo episódio do Critério Sustentável. Vem, vem, vem! Critério sustentável. Oferecimento. GPS.